Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui de volta essa manhã maravilhosa de quarta-feira para darmos continuidade ao estudo do nosso livro, da nossa obra tão querida, que tem ajudado a formar nossas reflexões em torno da doutrina dos espíritos. Está aqui a equipe toda completa, Amália, Sueli, Rosângela, eu, Helena de Fátima, Tavares, que está aí por trás dos bastidores, para nós continuarmos os nossos estudos com alegria, né? Importante é isso, é com muita alegria, com muita... Esses estudos fazem muito sentido para a nossa vida, né? Então, não é isso, gente. A questão, tudo, as coisas têm que fazer sentido, né? Porque senão a gente faz tudo no automático. E isso não é bom, fazer nada no automático. Então, a gente vai dando início à leitura do Evangelho e depois a gente pede a Rosângela para fazer a nossa prece, por favor. Pronto, podemos? Podemos, graças a Deus. Muito bom dia, amados irmãos, queridos companheiros de estudo desta obra tão fantástica, tão importante para toda a humanidade. Para nós está sendo, né, porque a gente está buscando cada vez melhor, né? Então, vamos à nossa leitura do Evangelho, nos preparando para o estudo de hoje. Estamos trazendo o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, o óbolo da viúva, né? Aquela passagem de Jesus que a mulher citada coloca 2 pequeninas moedinhas no gasofilácio, né? Quando os ricos botavam muito, né? E Jesus dá uma grande lição ali, né? De como lidar com dinheiro, né? Com economias, com caridade, né? E Kardec nos traz uma belíssima explicação com relação a isso, né? Como a humanidade entende o que é caridade. Muitas pessoas lamentam não poder fazer tanto bem quanto desejariam por falta de recursos suficientes. E se querem possuir fortuna, dizem, para fazer um bom uso dela. Sem dúvida, a intenção é louvável. Em alguns casos, pode ser muito sincera. Mas será que em toda ela é completamente desinteressada?
Não poderão existir aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes por começar fazendo o bem a si mesmos, usufruindo algumas alegrias a mais, conseguindo um pouco do supérfluo que lhe falta, sob a condição de dar o resto aos pobres? Essa segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem examiná-lo, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade faz com que pensemos nos outros antes de pensar em nós. Nesse caso, o sublime da caridade estaria em procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Esse seria o suficiente, o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente, sem sacrifícios, e corre atrás de ilusões, como a descoberta de tesouros, uma chance favorável da sorte, o recebimento da herança inesperada, etc. O que dizem daqueles que, para ajudá-los nesse tipo de pesquisa, esperam encontrar auxiliares entre os espíritos? Evidentemente, não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Por causa disso, são punidos pela decepção. Aquele cuja intenção está livre de qualquer ideia de interesse pessoal devem conformar-se com a sua incapacidade para fazer todo o bem que desejam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, daquele que dá privando-se do pouco que tem, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, a satisfação do poder socorrer amplamente a indigência seria grande, mas se essa satisfação for negada, é preciso que a pessoa se submeta a fazer o que pode. Aliás, não é só com ouro que se pode secar as lágrimas, e não devemos ficar inativos só porque não o possuímos. Aquele que sinceramente quer tornar-se útil aos seus irmãos encontra 1000 oportunidades para fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Porquanto, não existe ninguém que, no pleno uso das suas faculdades, não possa prestar um favor qualquer, confortar, suavizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma atitude útil. Apesar da falta de dinheiro, cada um tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Nisso também consiste a dádiva do poder do pobre, consiste a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, graças a Deus, bom dia a todos. Deus, Pai de infinita misericórdia, nesse momento, Pai, estamos aqui reunidos para darmos continuidade a esse estudo que realmente tem sido tão importante nessa nossa encarnação. Que possamos perceber as vibrações, as inspirações que vierem dos amigos espirituais que nos acompanham, para que possamos juntos trazermos o que for mais necessário ao nosso entendimento nessa fase de nossas encarnações. Que a tua luz, Pai amoroso, continue a nos envolver, mas que, acima de tudo, Pai, nós consigamos sintonizar com as vibrações do teu amor. Em teu nome, Senhor, com grande alegria de aqui estarmos e muita gratidão pelas oportunidades
nós te pedimos permissão a ti, aos amigos espirituais que nos acompanham, Dona Ivone, Leon Denis, todos aqueles que conosco caminham nesse estudo, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão, Senhor, para darmos início ao nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus, muita paz. Graças a Deus. Então, sem perda de tempo, recebendo aí as nossas amigas que vão aparecendo aí, aquelas que aparecem para a gente, mas a gente não cita o nome, vocês desculpem, porque aí a gente já começou o estudo, mas sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria renovada terem vocês conosco para dar força, para multiplicar as nossas alegrias, os nossos empenhos em vencer barreiras que não são poucas e levarmos à frente todo esse trabalho. Então, vou pedir para iniciar a leitura com a Sueli, como nós fazemos, nosso método, né? Nós estamos na segunda parte, o capítulo 8, os departamentos, a torre de vigia. Então, a Sueli, por favor, faz a leitura na íntegra do livro e depois você já pode enganjar aí na nossa contextualização para depois a gente estar refletindo todas juntas, tá, Sueli? Por favor. Ok. Então, bom dia a todos. E que Jesus nos ampare no estudo dessa manhã. Vamos, então, à leitura. És um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixas aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que desejas ser devidamente guiado a normas salvadoras, disposto que te mostras aos mais rudes sacrifícios a fim de apagar o passado culposo. Enquanto que Jerônimo obsidiou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e do qual vive sem forças para esquecê-lo, avesso à cogitação de elementos para suavizar a situação, que seria bem outra se desse a prudência e a resignação. Aliás, não estivestes longos anos prisioneiros nas trevas sinistras do vale, cativo, em desesperos, amargando o peso férreo que te esmagava a consciência? E, porventura, não te conservas moralmente cativo de ti mesmo, pois tua mente, desgostosa e inconsolável, não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Surpreende-me verificar que, quando morremos, poderemos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, o fato de nos vermos arremessados a uma enxovia. Murmurei contrariado com a novidade que se me figurou absurda. Carlos, porém, dedicada e bondosamente, conquistou meu raciocínio como conquistar o coração apenas com essa sensata lógica e exposição. Em primeiro lugar, Camilo, és tu que te referes à enxovia quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão torna-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convinde todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui no além-túmulo. Fostes homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se torna notável justamente por serdes esclarecidos. Pensamos aqui muitas vezes, depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, sobre o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais,
uma vez que, mesmo havendo-as, hordas sinistras de malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos que lhes favorecem o acesso, contribuindo para suas quedas e para a desordem entre as nações. Então, a gente encerra aqui, mas a gente vai fazer uma contextualização do texto no item 1 que está colocado ali. A gente vai ler esse item 1 que está colocado e vamos a contextualização, depois a gente volta no item 2. No item 1, a gente vai tirar trechos da própria leitura para então analisar. Então, esse primeiro trecho 1, nos fala assim: és um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixas aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que desejas ser devidamente guiado às normas salvadoras, disposto que te mostras aos mais rudes sacrifícios a fim de apagar o passado culposo. Aqui, Carlos de Canalejo está conversando com o grupo lá nesse departamento, na Torre de Vigia, e aí ele conversa com Carlos e Camilo está junto desse grupo e conversa também sobre a situação de Mário, que foi muito especial, muito sofrido, e que ele escolheu, e não precisava, uma expiação, uma reencarnação expiatória sem os braços, que ele havia cometido aquele assassinato contra a sua amante, que ele amava muito e que ele se arrependeu, e por conta desse grande arrependimento, ele se suicida através do estrangulamento. Então, ele optou imediatamente por a reencarnação ser imediata e com uma encarnação expiatória. E a gente vai analisar esse ponto. Ele está sinceramente arrependido. E aí a gente vai continuar o contexto desse primeiro ponto aí, onde ele se deixa aconselhar, né? Quantos de nós, muitas vezes, mesmo arrependidos da situação, não temos ouvidos dóceis nem aos nossos próprios amigos espirituais e a quem quiser nos aconselhar. Vamos pensar sobre isso. É isso mesmo. Então, a gente tem... A Rosângela saiu, né? Amália, a gente tem... Ela só tirou o vídeo, né? Deve ter feito fazer alguma coisa. Então, a gente, na continuação aí, Amália, dessa leitura, desse diálogo aí, da postura de Mário Sobral, vamos ver aí a reflexão da Amália para com a gente. Nós temos muitos elementos... Então, amigos, é muito importante isso, né? Que, nesse momento ali, Teócrito estava conversando com ele na questão que eles questionavam por que Jerônimo estava preso, né? Uhum. E aí ele faz a diferença. Olha, Mário, você se deixou aconselhar, isso tudo para ir depois mostrar para eles por que o amigo estava lá, né, detido, né, entre aspas, né, lá no departamento do isolamento. Mas o que ele fala para o Mário é muito importante aqui a gente entender, né, diante da situação que o Mário, exatamente a diferença do Mário com o Jerônimo, era que o Jerônimo se fechou lá como foi colocado aqui, ele se auto-obsidiou, ele se colocou numa condição de rebeldia, de não querer ouvir nenhum conselho de nada, não aceitar nada. E o Mário Sobral já estava, ele e os outros, né, já num outro estado diferente, que ele já aceitava, já estava vendo alguma coisa a mais, já estava aceitando os tratamentos, já estava aceitando aconselhamento, principalmente quando ele percebe-se, né, culpado pela morte da amante, né, que ele usou as próprias mãos para enforcá-la, e aí a consciência dele, é isso que o Teócrito está mostrando para ele, né? O Teócrito aconselhara diante de tais
consumado o fato, a resignar-se diante da situação que criara para si mesmo, porque ele se colocou assim: meu Deus, eu preciso ser punido, entendeu? Eu preciso ser castigado. Então, ele condenou as próprias mãos, então ele entrou por esse processo perigoso para o espírito e complicador, muito complicador, quando a lei é misericordiosa. É o que ele vem mostrar. Não, meu amigo, não precisa ser nesse processo, né? Ele, que diante da resignação, né, de você parar para pensar, para buscar esse apoio dentro da lei misericordiosa, que é a resignação, né, a aceitação, a resignação, né, que é aquela lição do Evangelho, obediência e resignação. Como é importante a gente estudar isso, estudar mesmo, né? Então, Teócrito incitou ainda a orar com constância, né? Quando ele, inclusive, fala, busca Maria, né? Pede ajuda a Maria, que ela vai te ajudar a pensar, a ver outro ângulo, porque ele mergulhou numa autocondenação, né? E aí, continuando aqui, podemos estender essa solução aos nossos próprios casos. Nós mesmos, né? Às vezes perdemos horas e horas num único pensamento que não leva a gente a lugar nenhum. Por exemplo, pensamento condenador do outro, condenador nosso, sentimento de culpa. Como que o sentimento de culpa nos impede de dar um passo adiante, né? Então, por isso, precisamos do Evangelho de Jesus. E temos aí o nosso querido Emmanuel, né, nos convidando a pensar como fazer, o que é preciso fazer diante dessa lei de amor, de misericórdia de Deus para com todos os seus filhos. Então, a gente tem aí essa expressão que está bem no quadrinho de Emmanuel, do nosso Emmanuel trazendo. A única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for, e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. Então, é onde ele vai ser convidado, incitado a ver. E ele diz, conforme ensina Emmanuel, vou fechar só com esse quadrinho, conforme ensina Emmanuel, necessária serenidade e resistência diante dos séculos de sombra que temos a combater em nossas lutas por extirpar do próprio coração o mal que insiste em permanecer conosco. Serenidade e resignação diante das inevitáveis sombras do passado. Fé e resistência para nos habilitarmos às lutas, à consequente vitória no presente e futuro. Eis a lição e o remédio. É como a calma e a resignação diante da loucura e do suicídio, né? Então, são as virtudes necessárias para nós nos contermos, né? É isso mesmo. E essa lição aí que a Amália citou, muito bem lembrado, ela está lá no Pão Nosso, conflitos, quando diz assim, acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Em Romanos, capítulo 7, 21. É muito conhecida, né? É uma fala de Paulo que é muito citada no movimento espírita, porque é uma grande realidade, né? E Emmanuel traz dessa mesma lição, o título dessa mesma lição que a Amália trouxe, que é acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está em mim. E a gente pode estar trazendo também uma questão do Livro dos Espíritos, que está bem de acordo aqui, no momento que Mário foi até, a Amália descreveu para a gente, que ele já foi caracterizado como um ser arrependido, apesar dele não ter conseguido romper a barreira da culpa, ele ainda não conhecia, como nós, né? Muitas das vezes a gente se comporta como culpado, e, no entanto, é apenas responsabilidade
E aí é uma outra dinâmica de pensamento. Como responsabilidade, eu tenho que me fortalecer para melhor dar conta da responsabilidade, né? São as consequências que tem marcas. No livro dos Espíritos, a questão das virtudes e o vício, aqui na questão 893, Kardec pergunta assim: qual é o mais meritório de todas as virtudes? Vamos ver aí o que é necessário nesse momento, nessa fase extrema de um espírito, que é onde ele está na espiritualidade como clandestino, ele está como um criminoso à lei divina, e que está aí, ele tem que assumir a responsabilidade de todas as suas falhas. Mas o que a gente poderia fazer para que isso não venha acontecer conosco aqui e agora, dentro dos nossos lares, nas nossas atitudes do dia a dia? Essa questão 893 ela é muito elucidativa para o nosso dia a dia, que diz assim: qual é o mais meritório de todas as virtudes? A pergunta. Aí, no resumo, a virtude, todas as vezes que há resistência, grave essa palavra-chave. Virtude, ele tá cruzando aqui virtude com todas as vezes que há resistência voluntária, resistência onde ninguém precisa obrigar você a eu sou honesto, ou eu não tenho esse vício, mas tem que ser no momento que você esteja passando pela situação e que ninguém impeça você de agir. Ele tem que ser voluntária. Então, a resistência, a virtude, todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, e não de nada de fora, de dentro. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. A outra palavra-chave, sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segunda intenções. A mais meritória é a que está baseada na caridade mais desinteressada. Então, ele traz aqui alguns elementos. Isso aqui é uma questão para nós termos ela na palma da nossa mão. Sabe, quando a gente tem aquilo, não, isso aqui eu vou botar na palma da mão. Bom, toda hora que eu pensar em falhar, em pensamento negativo, em desânimo, eu vou ler. Então, é uma questão para ser usada, tá, gente? Para ser gravada, escrita, mandar para os amigos, compartilhar com as pessoas, refletir sobre ela, na hora que a gente estiver tendendo a falar o que não deve, e aí eu não vou estar aqui passando receitinha, porque a gente sabe muito bem que hora que deve. Aí eu vou pedir a Rosângela para dar uma continuidade, ainda com o Mário, algumas questões que vai estar bem de acordo, que se de repente ele tivesse tido contato com essas questões, será que não seria um preservativo? Eu estava pensando exatamente nisso, porque essa fase da gente se sentir triste porque errou, isso é natural. Vai acontecer à medida que a nossa consciência for despertando. Coisas que a gente fazia banalmente já vão ser, meu Deus, não posso mais. Sim, sim. O que a gente precisa é usar esse conhecimento que a gente está recebendo, e essa pergunta 893, ela é quase que um mapa para a gente, né? A fala do Emmanuel também é um mapa que indica o caminho. Vai seguindo, porque por ali você vai conseguir superar. Porque a gente não pode alimentar aquela síndrome daquela hianazinha, né? Que só ficava odiosa. Não pode. Dói pra caramba descobrir que a gente errou, dói, mas a gente precisa permitir que o arrependimento aconteça já e não levar isso para a vida espiritual, para a vida futura, para a gente se arrepender lá, que vai ser muito mais doloroso. Então, olha o que fala... Rosângela, por isso que esse livro é um preservativo contra o suicídio. Então, a gente não está estudando memória, mostrando o aqui e o acolá, só para uma simples descrição, não. É para a gente ver o que aconteceu, não apenas enquanto personalidade encarnada, mas após, porque esse após é vida real. É a vida, aquela que é a vida. As percepções dos
quanto espírito é muito mais aguçada, então o sofrimento é muito maior. Mas vamos nas questões que você vai estar trazendo aí para a gente, que é muito importante. Aí continua aqui o Mário Sobral. Na 990, o arrependimento acontece no estado corporal ou no estado espiritual? Foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. No estado espiritual. Porém, pode também ocorrer no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença entre o bem e o mal. Porque quando a gente compreende essa diferença, sinceramente, a gente já começa a se incomodar de reconhecer que está fazendo errado, está fazendo uma coisa que, vamos dizer assim, é um mal. Então, a gente já começa a se incomodar e já pode começar a mudar. Essa é a grande finalidade da reencarnação, ou uma delas, né? Nós nascemos, reencarnamos exatamente para isso, para nós fazermos esses esforços para controlarmos as nossas inclinações mais. Então, o que ele diz aqui, pode ocorrer no estado espiritual, mas pode também ocorrer já se nós reconhecermos as nossas dificuldades e começarmos a trabalhá-las. Não significa que a gente vai vencê-las nessa encarnação, mas significa que a gente vai estar lutando com elas para nos melhorarmos. E aí Kardec faz uma outra pergunta. O homem perverso que não reconheceu absolutamente suas faltas durante a vida, sempre reconhece depois da morte? Tem um outro fator antes da resposta, depois eu releio a pergunta, que é importante, porque quando a gente tem uma dificuldade que é renitente, que a gente descobre e não consegue consertar, ela vem no automático, isso é um sinal de que são efeitos das nossas vidas anteriores. E até isso a doutrina nos ajuda a enxergar. Isso é muito importante. Então, olha o que ele diz aqui. Então, quem não reconhece que errou é aquela pessoa que vive como vivia, como sempre viveu, volta na encarnação do mesmo jeito, sempre reconhece depois da morte as faltas, vai vê-las? Sim, ele sempre as reconhece. E então, sofre ainda mais, pois sente em si todo o mal que fez ou de que foi a causa voluntária. A Helena chamou a atenção dessa palavra quando fala da reação voluntária ao erro, da gente voluntariamente escolher o melhor, o bem. Aqui ele voluntariamente escolhe o mal. Ele vai lembrar, sem dúvida nenhuma. Entretanto, o arrependimento nem sempre será imediato. Espera aí que meu celular andou aqui. Às vezes ele tem vida própria, agora ele andou. Aí ele coloca assim, ó, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, continuam ali, apesar dos seus sofrimentos. Mais cedo ou tarde, reconhecendo a estrada errada que tomaram, e o arrependimento virá. Não tem como, porque o progresso é lei. Vai chegar uma hora que ele vai se arrepender. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos e que podeis trabalhar vós mesmos. Então, nós podemos já trabalhar em nós mesmos essa modificação do nosso padrão. Com a resistência a esse momento da dor, serenidade para passar pelo momento de descobrir o erro, muita serenidade, resistência para vencer o erro e muita força e muita coragem para tocar adiante. Porque não é fácil. Fácil é a gente entrar pela porta larga, mas quando a gente descobre a porta estreita... E aí tem uma última pergunta. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para apagar as faltas e receber a benevolência de Deus? E a resposta é: o arrependimento auxilia na melhoria do espírito, mas o passado vai ter que ser expiado. Isso não há dúvida. E aí entra uma coisa que a Amália falou lá no início, que está aqui nessa resposta também, que é a questão importante da misericórdia de Deus, sempre. Isso mesmo. Então, a gente pode continuar aí ainda nessas reflexões com as obras básicas, né? E que tem aqui, Sueli, uma coletânea de preces espíritas. Então, vamos lá começar pelos espíritos arrependidos, que é o nosso tema, né? A gente está, na verdade, o Mário Sobral também nos representa nas nossas falhas, então vale para a gente estar pensando, para que eu vou continuar me sentindo lesada, me sentindo desanimada, porque da mesma forma que ele sentiu a mão dele sumir, porque ele estava preso àquele ato errado, a gente não pode se prender, eu sou muito inferior, quem sou eu para trabalhar com vocês nesse estudo? Quem sou eu para... Quem é a gente? Todos nós, espíritos necessitados de verdadeiramente nos arrependermos,
para podermos caminhar. Então, esse arrependimento, como foi falado aí pela Rosângela, acontece em estado de encarnado e desencarnado. Não precisamos desencarnar para chegar nesse estado, não. Aí Kardec traz, é muito bom utilizar essas preces espíritas, inclusive na nossa livraria espírita CELD, tem um opúsculo só dessa parte. É muito interessante, né, Amália? A gente, né, a editora fez. Então, quando você quer, tu pode andar com aquele livrinho pequenininho, opúsculo, né? Você anda com aquilo ali, ó, no momento dessas reflexões, ó, prece para esses arrependidos. Vai lá, Sueli, traz aí para a gente esse conteúdo aqui do Evangelho, né? É o Evangelho segundo o Espírito. Já enganja aí nesse do Livro dos Espíritos também. Tem tudo a ver, uma coisa puxa a outra. Depois também tem outra prece para... Tá. Continua a prece dos arrependidos. Essa prece pelos arrependidos é na questão item 73, do prefácio da capítulo 28, coletânea de preces. Ele nos fala assim, nesse item 73, pelos arrependidos. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e os arrependidos, que pedem preces. Esses espíritos podem ter sido maus, porém não o são mais, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e se arrependem. São apenas infelizes. Alguns até mesmo começam a desfrutar de uma felicidade relativa. Isso é especial, porque a gente trabalha no atendimento aos desencarnados e a gente percebe o grande, enorme sofrimento que esses espíritos infelizes, pelo arrependimento, aparecem ali com muita dor. E quando eles se percebem que tem uma outra chance, eles começam no processo de arrependimento, eles já desfrutam dessa felicidade relativa. Então, é muito interessante a gente pensar que não são os sofredores, eles não precisam de prece, precisam porque eles não são exatamente maus, na sua maioria, como todos nós, né? Não somos exatamente maus, nós somos ignorantes do bem, na verdade é isso, e aí a gente precisa se arrepender para, então, desfrutar dessa felicidade relativa. Na sequência, a gente vai analisar a questão do 922 do Livro dos Espíritos, em que a gente vai analisar a pergunta que Kardec faz. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro? Há, então, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Será que a gente pode, todos os homens, ser felizes por alguma medida? E os espíritos respondem, com relação à vida material, qual é a medida da felicidade? Como você vai ser feliz? A medida da felicidade na vida material é a posse do necessário. E na vida moral, a consciência tranquila e fé no futuro. Essa questão é muito estudada e é muito divulgada, porque a posse do necessário é muito discutível, porque cada um acha que o que é necessário para mim deveria ser muito mais, porque o outro tem mais do que eu. Mas a posse do necessário é a base para que eu tenha o suficiente para viver com harmonia. A harmonia é lei divina. Então, eu não preciso nem ter de mais e nem ter de menos, né? Passar necessidades. Não. Então, a sociedade teria que prover essa falta da necessidade. Uhum. Porém, o necessário é aquilo que eu consigo viver com alegria, com o necessário mesmo, como a palavra está dizendo. E nem tem demais, porque quem tem demais deveria pensar em doar o que tem, porque ele nasceu, ele encarnou com esse demais, com o objetivo de auxiliar o próximo, né? Agora, essa parte ali da vida moral, consciência tranquila e fé no futuro, seria o ideal para que tenhamos a medida da felicidade. Isso daí na moral, então, é fundamental. A consciência tranquila, você não precisa ter arrependimento.
E a fé no futuro nos dá uma dimensão da necessidade do que eu tenho que ter perfeição agora para ter essa segurança no meu futuro. Então, essa questão é para a gente pensar, analisar e colocar na nossa consciência firmemente. É ter posse do necessário e consciência tranquila e fé no futuro. Essa questão vai nos dar a felicidade que desejamos na nossa prosperidade e no nosso progresso. Então, é uma questão que importa para todos nós aqui, ainda no planeta de expiação e prova, que temos as nossas dificuldades, tanto material quanto moral. E precisamos transmutar tudo isso para que a gente seja definitivamente perfeitos e seremos felizes. É um processo, obviamente, né? A gente sabe que isso daí é um caminho que a gente tem que acordar. Acordemos agora que já estamos sabendo dessa lei, né? E vamos finalmente, então, para a outra questão também do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28, na coletânea de preces. Pelos espíritos arrependidos, a gente vai fazer essa prece. Então, vamos nos concentrar, que somos todos nós também, de certa maneira, espíritos ainda arrependidos, porque nessa ou em outras encarnações cometemos as nossas falhas e nossas faltas e precisamos repensar sobre isso para continuar a nossa jornada. E a prece nos diz o seguinte, é a prece 74. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis aqui um espírito que se regozijava com o mal, mas que reconheceu seus erros e ingressou no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, recebê-lo como filho pródigo e perdoá-lo. Bons espíritos, cuja voz era para ele desconhecida, de hoje em diante, ele quer vos escutar. Permitir que ele entreveja a felicidade dos efeitos do Senhor, para que persista no propósito de se purificar a fim de alcançá-la. Amparai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos maus instintos. Espírito, pode ser eu ou qualquer outro, nós te felicitamos por tua mudança e agradecemos os bons espíritos que têm te ajudado. Se outrora te sentias feliz ao fazer o mal, é que não compreendias como é suave a alegria de fazer o bem, e também te consideravas indigno para esperar alcançá-lo. Porém, desde o momento em que colocaste os pés no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a desfrutar de uma felicidade desconhecida e a esperança entrou no teu coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido e não repele nenhum. E para encerrar, para reencontrares completamente a graça do Senhor, esforça-te, não apenas em não fazer o mal, mas em fazer o bem, e principalmente em reparar o mal que tiveres feito. Então terás cumprido a justiça de Deus, cada boa ação praticada apagará uma das tuas faltas passadas, e terás dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te aparecerá fácil e agradável. Persevera sempre, e um dia terás a glória de seres colocado entre os espíritos bons e bem-aventurados. Óbvio, né? Porque Deus não quer a morte do ímpio. E que Jesus nos ampare nessa prece que realmente serve para todos nós e para quem dela, né? Logicamente, todos nós ainda aqui no planeta temos algumas imperfeições e temos sempre que pedir prece a esses espíritos, porque sabemos que é o caminho, é o caminho que Jesus já traçou para nós. Verdade. Então, a gente está vendo que isso porque nós estamos analisando o personagem Mário Sobral,
né? Tirando aqui do Memória de Suicida, lógico, a gente vai vendo que tudo está de acordo, né? É o controle universal mesmo que Kardec fala. Então, a gente está trazendo, mostrando que é a solidez do método espírita. Não é ouvir só um lado, ouvir vários autores, várias situações, porque para ela se constituir um conceito, se constituir um conceito espírita, ela é testada de várias formas. Então, nós vimos aqui quantos recursos existem para estar analisando aquela postura psicológica, que foi uma postura psicológica. É uma questão psicológica aquela de Mário Sobral. Se a gente for em Joana, então, é um mar de reflexões em relação a essas questões psicológicas que a gente tem. Às vezes a coisa não vai acontecer, não. É fruto do medo, é fruto de uma crença que a gente tem, não faz parte da realidade, mas a gente a transforma numa realidade, que foi o caso porque o pensamento vai moldar aquilo que a gente quer. Então, se você quer, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então, a gente está vendo aqui, ó, existe prece. Então, Kardec não deixou ali no capítulo 27, 28, sobre a prece à toa, para a gente usar, para a gente aprender que a prece ela tem que ser direcionada, qualificada. Não é isso, não, Amália? Sim, claro. Eu pensava, né, que Kardec não só falou da importância da prece, como ele procurou ensinar para nós, né, para a gente não ficar naquela coisa da prece decorada, mas buscar na prece, falar daquilo que a gente traz na alma, né? Daquilo que pesa, aquilo que nos dá o sentimento de culpa. E eu pensava também aqui, com relação a todos esses nossos companheiros, que apesar de serem suicidas todos, de todos estarem num grupo de tratamento que alcançaram essa condição, cada um traz a sua própria particularidade. E isso que é belo, é isso que conscientiza. E não adianta, a gente sabe, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, sim, mas sim, cada um de nós tem o seu interesse pessoal, como ela mandou, grava aí, interesse pessoal, motivo de resignação, isso tudo é para falar para cada um de nós, né? A nossa particularidade. Então, aproveitando que a Rosângela está aí, para descansar um pouco a Amália, vamos no nosso segundo item. Dessa vez, nós tiramos um texto do Memória, contextualizamos. De vez em quando, a gente muda o método é um só, mas a gente usa outros recursos. Agora, o recurso vai ser esse. O item 2 aqui está na nossa página 8. Esse texto aqui é do Memória, para a gente contextualizar ele. Rosângela, lê para a gente na íntegra. Tá bom, vou ler. Depois a gente vai contextualizar. Tá bom. Enquanto que Jerônimo obsidiou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e do qual vive sem forças para esquecê-lo, avesso à cogitação de elementos para suavizar a situação, que seria bem outra se desse a prudência e a resignação. Aliás, não estiveste longos anos prisioneiro das trevas sinistras do vale, cativo, em desesperos, amargurando o peso férreo que te esmagava a consciência? Porventura não te conservas moralmente cativo de ti mesmo, pois tua mente desgostosa e inconsolável não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Surpreende-me verificar que, quando morremos, poderemos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, o fato de nos vermos arremessados a uma enxovia. Murmurei contrariado com a novidade que se me figurou absurda. Carlos, porém, delicado e bondosamente, conquistou-me o raciocínio como conquistara o coração, apenas com essa sensata e lógica exposição. Em primeiro lugar, Camilo, és
tu que te referes à enxovia, quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convinde todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui no túmulo. Fostes homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se torna notável justamente por seres esclarecidos. Pensamos aqui muitas vezes, depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, sobre o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais, uma vez que, mesmo havendo-as, hordas sinistras de malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos que lhes favorecem o acesso, contribuindo para suas quedas e para a desordem entre as nações. Que texto, hein? Muito elucidativo, né? E vamos de novo falar uma coisa que a gente fala desde o início, né? Quem pensa que o Memória só fala de morte, precisa estudar o livro. Fala de vida. Valoriza a vida, né? Que vida grandiosa e movimentada tem no plano espiritual, né? Como se vive lá. Então, aí a gente vê na colocação dele que quem se colocou com essa história aí de enxurrada de coisa ruim foi o próprio Camilo. Ele que se assustou com isso, ficou aquela coisinha, né? Ai, que coisa mais horrível. Mas não é assim que ocorre. O que ele diz, o que eles esclareceram foi exatamente a ação da lei de Deus, né? Dessa lei que a gente vem estudando. Então, para a gente poder entender um pouco disso, nós vamos fazer algumas leituras aqui. Primeiro, uma anotação de Jesus, de Mateus, sobre Jesus, que ele diz o seguinte, com relação aos escândalos, né, que são causados no mundo, com as nossas atitudes. Quando a gente fala escândalo, a gente pensa uma coisa grandiosa, mas as nossas pequenas atitudes contrárias à lei são escândalos também, são pequenos escândalos. E, às vezes, tomam proporções enormes, né? Então, ele diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Isso é uma coisa que a gente sempre observa, né? Às vezes a gente vê uma coisa acontecendo, compreende que aquilo ali é a lei de Deus, é a lei de causa e efeito, é o que aquele espírito precisa naquele momento, mas ai daquele que promoveu aquilo. Vou dar um exemplo, bala perdida. Quem, se numa situação tranquila, está indo para casa, não está envolvido em nada assim que provoque acontece de sofrer com uma bala perdida, o nosso entendimento espírita nos faz compreender ali a lei de Deus acionando, sendo cumprida. Só que a gente também pensa, ai daquele por quem veio o escândalo, né? E isso vale para nós também. E aquilo que Leon Denis fala, né? O livre-arbítrio nos permite escolher as nossas ações. Exato. A gente sabe disso. Mas a lei de causa e efeito nos determina as consequências dela. As reações, né? As consequências. Consequências das reações. Cuidado com isso, porque quando o escândalo que a gente pode estar proporcionando agora, pequeno ou grande, pequeno, médio ou grande, às vezes... Caprichou, hein? Pequeno, médio e grande. Porque você trouxe esse raciocínio, é verdade. Pequenos escândalos. O que é um pequeno escândalo? Nós somos, que na verdade nós somos representante de uma casa espírita, Sim. Representante de uma doutrina espírita. Olha, não tem jeito, o nosso comportamento, a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento. Sim. A gente tem que ter. Porque você se transforma no elemento multiplicador de quê? Daquilo que você fala lá na plateia, daquilo que você estende as mãos para doar fluido, daquilo que você, na desobsessão, os espíritos estão ouvindo você ali falando, não, meu irmão. E às vezes falam, né, Helena, mas eu te conheço, você não é nada disso. E às vezes eles falam, às vezes eles vêm. E não é para você desanimar, é verdade, meu irmão. Estou melhorando. Faz uma promessa quase, estou melhorando. Estou na luta.
Estou na luta. Então, a gente tem que ter um cuidado danado. Não é vestir uma capa de lobo, não é isso. É a questão 893, é fazer uma resistência voluntária àquele arrastamento que está dentro de mim. Porque está dentro de mim, eu sintonizo com o que está fora. Mas agora, com esses conhecimentos, eu já sei, epa, por que eu estou. Ir num local é uma coisa, agora fazer daquele local uma constância vai estar sempre ligado àquela sombra que está em mim. Ou luz, né? Ou luz. Então, continua aí, Rosângela, eu fiz um adendo. Aí a gente tem também aqui um trecho do Evangelho, que ele fala sobre bem-aventurados os aflitos, que está no capítulo 5, que é importante também a gente observar. Olha o que Kardec coloca para a gente. Eu não sei se é Kardec, mas que eu não estou vendo o final, mas que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. Isso dói, hein, gente? Que procurem passo a passo a origem desses males que afligem e verifiquem se a maior parte das vezes não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. É triste, mas isso é uma realidade muito recorrente. Muitas vezes, quando a gente aprende a ir trabalhando para conquistar a serenidade que a gente viu ainda agora, na hora da dor, e senta para analisar aquele problema, como o Leon Denis nos diz, analisar o problema já tira dele o aspecto ameaçador. Então, vamos analisar. Está acontecendo isso? Rosângela, você fez um questionamento aí que foi muito bom. É sim de Kardec, é logo no início do capítulo. Ah, sim, tá, que vem as instruções do Espírito, e uma tremenda reflexão essa daí, né? Sem dúvida. Quando a gente senta e pensa, a gente muitas vezes reconhece que aquilo ali foi porque a gente, na hora que veio aquela, peraí, pare, a gente não parou. Foi a gente mesmo que ultrapassou, que não se controlou, não teve essa força que está nessa pergunta que a Helena acabou de citar do Livro dos Espíritos, para voluntariamente fazer força para não atender essa tendência nossa milenar, a gente foi com tudo e aí começa a dar aquela dorzinha na consciência. Caramba, eu podia ter parado, eu não precisava. Então, se nós avaliarmos, muitas vezes, a causa dessa situação naquele momento foi exatamente a gente não ter parado na hora que a gente teve a possibilidade, né? Que aí depois você vai ter que dar conta das consequências. Então, vamos seguir. Então, e não tem nem como falar, né, Helena? Mas eu não sabia. Não, é da lei. Marcou. Olha, é marca psíquica. Sim. É marca que você marca a lei, o universo. Então, é contigo. Eu estava vendo esse trecho do Memória que o Espírito fala para o Camilo, para o Mário Sobral, também acho que também era escritor, vocês que escreveram, cobrando deles a possibilidade que eles tiveram de já ter esse conhecimento. Imagina, gente. A gente vai chegar e vai falar. Aí eles vão falar o quê? Sei, não sabia. E eles viveram na época de Kardec. Eles foram contemporâneos do lançamento do livro. Minimamente ouviram, viram que foi um burburinho, e era pequeno, não era uma coisa... Né? Não, até porque teve lá o ato de Barcelona, então foi escândalo. Foi a atenção. Todos souberam, então eles sabiam. Vamos continuar aqui com a Sueli. Jerônimo obsidiou-se, esse textozinho para a gente estar analisando aí, Sueli. Porque o texto discute bastante a questão do isolamento, né? O isolamento é uma prisão, que o Jerônimo falou, o Camilo falou, é uma enxovia, quer dizer, você tem prisão aqui no mundo espiritual, como assim? É a misericórdia divina onde fica? Então, o tema está versando sobre isso e a discussão foi sobre a postura de Jerônimo, que nos representa muito, que muitos de nós somos essa questão aí, continuamos assim insistentes na nossa rebeldia. Então, aqui, Jerônimo se auto-obsidiou com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado. Veja se não somos muito de nós. Essa é a questão aqui desse Jerônimo, fala muito da nossa situação. E ali foi um momento muito especial lá na colônia,
onde o Roberto de Canalejas aproveitou essa rebeldia de Jerônimo para convidar todos os suicidas para assistirem esse processo que ele, Jerônimo, estava na rebeldia total, ele estava, né, contrariando a todos os pedidos que Jerônimo e toda a equipe falava: você não tem condição de descer à terra, porque você está extremamente virulado dos seus fluidos, ainda muito animalizados e sofridos, e não pode se contaminar as pessoas que você ama, porque vai sintonizar e vai ter uma virulência da sua situação atual. Mas, mesmo assim, ele nos fala. O doutor Roberto de Canalejas, acompanhado de seus assistentes hindu, convida os demais a acompanhar o desdobramento da conversa de Jerônimo com Teócrito, que era o diretor do departamento hospitalar na colônia Servos de Maria, através do equipamento, aquele equipamento que a gente já identificou como seria uma grande televisão, onde os réprobos assistiam o processo que é para se autodisciplinar, né? E observando essa imperfeição aí de conformidade do Jerônimo. E ele, Jerônimo, fala assim para o Teócrito, achando que ele era um príncipe, né? Então ele usa esse termo. O Teócrito está tentando, não vai, e todos assistindo isso. E ele fala: é bem essa expressão da verdade, senhor príncipe. Prefiro envolver-me novamente no redemoinho de dores do qual saí há pouco a suportar por mais tempo as ferazes saudades que me cruciam pela falta de notícias da minha família. Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade da Vossa Alteza concessão para rever meus filhos. Aqui ele faz uma reverência ao senhor príncipe, que é Teócrito. Não obedece. Como se fosse um advogando em causa própria, já que não é proibição, você tem livre-arbítrio, eu não tenho livre-arbítrio, então eu quero ir lá, senhor príncipe. O senhor príncipe é Teócrito. Ô Sueli, essa postura do Jerônimo é aquilo que a gente chama farisaísmo, aonde a gente pega o que tem ao nosso favor sem ver a essência do que está sendo falado. Ele fez aí um farisaísmo. Bom, já que eu tenho livre-arbítrio, mas não é sobre o livre-arbítrio que o Teócrito está conversando com ele, é sobre o uso do livre-arbítrio. O arrastamento, né? O uso do livre-arbítrio e as consequências do livre-arbítrio. Mas ele se apegou... Os escândalos. O escândalo. Ele se apegou ao direito. Aí sim, a partir daquele momento, Teócrito mais nada podia fazer, porque, por enquanto, os espíritos superiores, diferente dos obsessores, que querem nos obrigar a fazer o que eles querem, usam o mecanismo fluídico para imantar a mente, arrastar, os benfeitores não. Não pense você, a gente sabe que a doutrina tem colocado isso. Você tomou todas as decisões, mas onde estava meu benfeitor? No aconselhamento, na influência antes de você agir. Então, eles são preventivos. Eles são preventivos e depois o livre-arbítrio é preservado, depois, aí sim, as leis divinas, elas botam limite nos nossos desmandos. Aí os benfeitores podem socorrer, mas aí já está nas situações que a gente vê aí de suicida, já é aquela dor atroz. Então, vamos pedir aí a Amália, né, Amália, para dar uma sequência, para a gente descansar aí as nossas cordas vocais aí da Sueli. Então, ele dizendo lá para o senhor príncipe, aflige-me desesperadamente. Então, ele se colocou nessa aflição, né, e criou essa causa de dificuldade com ele mesmo, por não aceitar, né, que eles não seria como ele imaginava, né? Então, pode-se mesmo afirmar que aí ele foi para o isolamento, que a questão aqui, tanto Camilo quanto
o Mário questionando essa questão da prisão, né? Uhum. E, no entanto, ele está dizendo, não é uma prisão, é o que eles chamam de isolamento, por causa da condição mental do Jerônimo, né? Que se colocou nesse processo de rebeldia. Então, ele diz aqui no 2.3.4, pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo levado a excesso constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. Paixão mórbida que Jerônimo nutriu pela família, foi instrumento para as grandes expiações que ele tinha em débito na lei de justiça. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, endurecendo o coração contra o amparo e a razão que o lúcido raciocínio poderia conferir. E, no caso ali, ele nem assim, ele tinha que aquela questão lá que foi colocado, né? Você ter a calma e a resignação, e o Teócrito mostrou para o Mário que, com a atitude dele de uma resignação, né? de não ter a mesma inconformidade, né? que Jerônimo, já dava para ele uma condição diferente de ele já começar a prestar atenção nele. Né? Começou a prestar atenção nele. E o Jerônimo, ele não fez isso. Ele simplesmente mergulhou. Não, eu quero ver minha família. Porque até mesmo ele se julgava o supra-sumo, né, ele ainda não estava arrependido da situação. Ele achava que ele foi o melhor de tudo, né, no mundo. E outra coisa que, como a necessidade, né, de ter a calma, a resignação, a paciência de ouvir os benfeitores, eles estavam em tratamento ali naquele momento, que ele sequer pensou, imaginou que se passaram 13 anos, né, deles ali na colônia, e quando ele voltando à Terra, ele vai encontrar tudo diferente. E isso que leva ele ao desequilíbrio, né, e à necessidade do afastamento. Aqui tem uma reflexão que a gente não pode deixar passar. Olha, ele diz assim, ó, nem mesmo aos próprios filhos deverá o homem amar com impulsos... Porque ele tinha lá a paixão mórbida, né, de Jerônimo. Paixão, aquela não, eu sou o melhor, eu faço mais, eu faço. Então, mas vamos ao texto aqui. Ó. Isso, porque mesmo com a família, você tem que usar o bom senso, o equilíbrio, né, na condução dos sentimentos. Você vê quantos pais têm colaborado para a queda dos filhos com a história do amor que eu tenho. Por amor faz todas as vontades. Por amor não usa disciplina. Por amor não orienta. Então, não é o amor. Esse amor mórbido que ele está falando aí, né, do Jerônimo. Por isso, eu afirmo aqui, nem mesmo aos próprios filhos deverá o homem amar com os impulsos cegos da paixão. Então, como eu estou colocando, por amor a gente não faz o que é feito. Aliás, a grande falência que está a nossa sociedade na educação dos filhos, né? Que os pais chegam a dizer, eu não sei o que eu faço. Isso na experiência lá da família, na nossa casa, no curso da família. Eu não sei o que eu faço mais com meu filho. Aí a gente pergunta, que idade tem seu filho? 4 anos, 5 anos, 10 anos, né? Então, assim, perde total controle sobre a condução do filho. Isso é um amor cego, é uma paixão cega, né? Que não é o amor destinado, né? Preparado, né? Pela lei divina para aquela lição da educação que Kardec está lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, a reforma do caráter, né? Hábitos de bem proceder, né? Automatizar o bem, tudo isso é que vai trazer o caminho certo para os nossos filhos. Aí ele continua falando.
Aí ele continua, tinha méritos. Tinha mérito pelo devotamento à família, você não podia dizer que não tinha, mas de uma forma distorcida. Mas deveria ter-lhe conferido educação moral e não luxos e gozos, que é o que Kardec está mostrando na 685. Né? Não cumpriu o dever de pai previdente e honrado. O tratamento dele se resume em aplicações magnéticas especiais, a reeducação, a tratamento inteiramente moral, porque o mal que infelicita Jerônimo somente será removido com a renovação individual, operada interiormente pelo próprio paciente. Então, você vê, como ele falou aqui, ó, pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais. Então, foi um tratamento no sentimento desse espírito. É aí que a gente tem que enxergar a misericórdia divina, né? Isso mesmo. E Leon Denis trata dessa questão do suicida, Sueli, aqui no Depois da Morte, no capítulo 7, o materialismo e o positivismo. Olha o que Leon Denis fala, um resumo, né, que nós fizemos, porque o texto é longo desse capítulo. Uhum. Então, repetindo, no capítulo 7, Depois da Morte, o materialismo e o positivismo. Então, fala o Leon Denis. Cada dia, a desesperança causa novamente devastações. O número de suicidas que cada ano desertam das lutas fecundas da vida por falta de energia e de senso moral e se refugiam no que acreditam ser o nada, e esse é muito, muito grande esse número. Nossos males provêm daquilo que o homem ignora de si mesmo, apesar dos progressos da ciência e o desenvolvimento da instrução. Ele sabe pouca coisa das leis do universo. Ele nada sabe das forças que nele estão. O conhecer-te a ti mesmo, do filósofo grego, permaneceu para a imensa maioria dos humanos como um apelo estéril. No meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu o seu caminho. As consequências desse conflito se fazem sentir em toda parte, na família, no ensino, na sociedade. E o que se reproduz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira causa a perturbação moral da qual ela sofre. Então, aqui ele fala da responsabilidade seríssima em torno desse materialismo e do positivismo, onde a educação, né, educação moral ficou à revelia. E, por consequência disso, a gente tem colhido nessa sociedade atual muitos dissabores, inclusive o suicídio, uma vez que essa sociedade, por conta do materialismo e por conta desse positivismo, a valorização positivismo e a valorização da ciência em detrimento de Deus, ela ficou tão afastada da nossa moralidade que causou um resultado, a proposta do nada. Então, eu posso morrer hoje porque terei consequências. Para que eu tenho Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida, né? Que vai acabar. Exatamente. Então, o positivismo e o materialismo nos levou a esse ponto, onde não tem sentido. Então, eu vou morrer, eu vou me matar, porque eu não quero sofrer. Para que continuar a sofrer? Se eu tiver a certeza de que eu tenho uma vida futura, aí eu tenho mais respeito pela essa encarnação e quero promover da melhor maneira, porque eu sei que eu vou colher frutos, se não nessa, mas em outras encarnações eu vou viver bem e vou viver feliz. Mas essa responsabilidade em torno desse positivismo e do materialismo teve consequências severas no nosso caminho evolutivo, né? Tem até aquela música, né? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. É um raciocínio materialista, né? Porque totalmente materialista. Exatamente. É um raciocínio extremamente materialista.
Mas existem algumas questões aí, Amália, que eu queria que você trouxesse para a gente. Se você conseguir abranger elas, é bom que ela faz um conjunto bem harmônico para esse raciocínio que a gente está trazendo aqui. Por favor, o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, Manual de Sobrevivência do Homem na Terra. E no céu também, né? No céu também. Na Terra e no céu também. Então, eles estão estudando lá para as questões no mundo espiritual. Há pessoas que, sem querer, sem serem positivamente mais, tornam-se infelizes todos aqueles que as rodeiam por causa do seu caráter. Qual será para elas a consequência disso? Caso do Jerônimo, né? Uhum. Ele estava prejudicando a própria família, né? Essas pessoas certamente não são boas e espiarão. Então, é o que a gente já leu lá atrás. Pode demorar o arrependimento, mas ele vai se arrepender um dia, né? Tendo diante de si aqueles que tornarem felizes, e isso será para elas uma censura. Vai sofrer a dor, né? Daquilo que não fez pelo amor, que aí está desenvolvendo um sentimento. A expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se efetua durante a existência corporal. Objetivo da encarnação, levar o espírito a alcançar a perfeição. Então, é encarnado que a gente faz o trabalho. Porém, como ele diz aqui, né? Através das próprias expiações. Na vida espiritual, também pode ser na vida espiritual, né? Através de quê? Através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Que é quando ele, desencarnado, ele vai ver o que não fez quando encarnado. E isso, para ele, vai ser causa de muita dor e sofrimento. Porque fora do corpo físico, a dor de consciência é muito mais acentuada, muito mais grave, né? Por você estar vendo claramente ali, não tem máscara, né? Como você esconder o que você está fazendo. Não tem como a hipocrisia se fazer, né? E na outra, de acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa se arrepender, porque de qualquer maneira vai ter que expiar o seu passado, o que daí resulta para ele? Eu vou ler toda a resposta, Helena, porque essa aqui é muito importante. Pode ler, para ler mesmo. Se ele se obstinar na ideia do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então, quando o Leon Denis, aí no livro Depois da Morte, quando ele fala que a beleza, a grandeza do espiritismo é estudar a lei moral, então ele diz: impregna em você a lei moral para você não ter reencarnações dolorosas, porque é através da reencarnação que o espírito vai se corrigir, vai se redimir. O arrependimento pode ser tardio, mas não pode negar o progresso, né? O Espírito São Luís dizendo para a gente, na 1007. Né? Ele pode se obstinar, mas um dia ele vai, né? Até mesmo porque na 1006 nós temos aquela expressão dos espíritos que trazemos inato em nós a irresistível necessidade de vencer o mal para sermos felizes. Isso é da lei. E a última há espíritos que nunca se arrependem, aqueles cujo arrependimento é mais tardio, mas julgar que nunca se melhorarão é negar a lei de progresso e dizer que a criança não pode se tornar um adulto. Gente, isso é muito claro, né? É lei natural, então é lei divina de amor e misericórdia, né? É isso mesmo. Aí a gente vai finalizando com o céu e o inferno. Olha quanto material, olha quanto manancial para a gente pesquisar, gente, para a gente estudar, para a gente mexer. Não é só para ficar nessa estante, não. Aí a gente tem aqui no céu e inferno, né, Sueli? Veio para a gente. Eu vou, mas eu vou mandar um beijo para minha amiga que está aí. A Teca está aí agora. Oi, querida, Teca. muito obrigada. Muito amiga,
é amiga do meu coração, queridíssima, e aí a gente agradece a presença, até porque ela nem é espírita, né? Mas tem espiritismo dentro do coração, então é muito importante aí a gente estar divulgando até como pessoa os amigos presentes. Muito obrigada, querida. Então, e aos outros aí, né? Francisco, entre outras que são queridas também, tá? Então, no Céu e Inferno, já vimos aqui essas questões do Livro dos Espíritos, que o Tavares colocou. A gente vai agora para outro livro, O Céu e Inferno, que é outro livro tão rico e importante, onde a gente consegue observar um item particular que a gente vai analisar, é o item 8, Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal da Vida Futura, a gente analisa o que vai acontecer conosco das nossas perfeições ou imperfeições no pós-morte. Então, é a vida futura. Ele coloca aqui no primeiro item do capítulo 8, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz está intimamente ligado ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Então, esse sofrimento e esse sofrimento moral a gente vai colher nas vidas futuras. Essa observação é importante porque nós que temos a certeza da vida futura temos que ser o melhor. O esforço, né, como diz Kardec, é o esforço, porque a gente ainda não é perfeito, porque não temos ainda essa evolução necessária. Estamos falando da maioria aqui do planeta, ainda não temos. Mas esse esforço, o arrependimento, um passinho atrás, quando a gente percebe que errou, é um caminho para a gente se evoluir. E isso é mérito mesmo, a gente se olhar a si mesmo e continuar a nossa jornada. E por isso nós seremos perfeitos um dia, segundo a Amália acabou de falar, na questão 1006 fala, seremos sim perfeitos, mas ainda estamos tateando essa perfeição. Mas seremos, nós não estamos gravitando para Deus, então um dia seremos perfeitos. Então, cabe a nós, que temos certeza da vida futura, fazer agora o melhor. E no item 7º, ele fala, o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que sofrem na vida corporal são o resultado das nossas imperfeições, das expiações, das faltas cometidas, seja na existência presente ou nas precedentes. Esse aspecto aí dá um ponto importante para a gente pensar nas nossas dores, nas nossas sofrimentos do dia a dia. Que a gente vai falar, ai, Deus não olhou para mim, a gente já não tem mais condição de falar isso. Olha, isso não é justiça divina, não temos mais como falar isso, porque já temos a certeza, o conhecimento de que nós buscamos e colhemos nas vidas futuras, e seria essa, imperfeições de vidas passadas, dessa mesma e de vidas passadas. Então, não temos que nos contradizer dizendo que Deus não foi benevolente conosco. A gente tem que ter resistência, coragem, força, e não estamos dizendo que é fácil também, mas esse é o objetivo, para a gente ser forte, ser coragem diante das nossas vicissitudes, diante das nossas dores, porque sabemos que vamos ser felizes. Essa é o consolo que todos nós estamos passando por uma dor agora, vai passar, porque tudo vai se explicitar e vamos ser felizes. E sabemos que não tem nada ao acaso. Sabemos que temos colher o que nós plantamos e transformar com obediência e com resignação, se a gente não pode mudar, né? É isso mesmo. E a gente está finalizando, a gente pode estar finalizando aqui com duas questões. Da Gênese, porque todo mundo sabe que a nossa abordagem para estar analisando essas questões é com a obra, com a doutrina espírita. Então, por mais que a gente fale, as nossas reflexões são boas, mas se não tiver junto com essas questões, a gente se perde um pouquinho.
né, Rosângela? Vamos ver aí com essa questão aí da Gênesis, o capítulo 18, item 26. Os tempos são chegados. Isso tudo que a gente está estudando. Linda essa lição, né? Essa Ela lição é linda na é Gênesis. atual, hein? É o degredo. É isso que eu estou atual. dizendo. Isso tudo que a gente está estudando nos leva a isso, porque a gente tem escutado muito falar na transição planetária, que já vem acontecendo há muito tempo, ainda vai levar muito tempo para se solidificar. Os tempos são chegados, está na hora mesmo. Olha o que Kardec nos diz na Gênesis, que é um livro extremamente importante também. Ele diz o seguinte, no item 26 desse capítulo 18. Para que o homem seja feliz, para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados que só queiram o bem. O tempo sendo chegado, a grande emigração se verifica nesse momento entre os que a habitam, a dos que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque, caso contrário, lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Kardec escreveu isso hoje de manhã, tá, gente? Eles irão expiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente a mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos adquiridos, terão a missão de fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A gente está vendo aqui o que aconteceu com a Terra lá atrás, quando a gente recebeu os seres de Capela e de outros lugares, né? E agora nós estamos nessa fase realmente de modificação. É a hora, os tempos são chegados. Então, interessante que ele coloca bem claro, né? É preciso que sejam homens bons, encarnados e desencarnados. A população desencarnada também vai ter que acompanhar esse progresso, porque senão um andando para frente, dois puxando para trás, e a gente não vai caminhar. Então, isso aí é uma informação valiosíssima para cada um de nós, né? E, por fim, a gente tem mais, terminando o nosso estudo de hoje, um trechinho do Evangelho. Quer falar alguma coisa da Gênesis? Não, pode encerrar aí, com o Evangelho também. Tem um trechinho do Evangelho também, Bem-aventurados os aflitos, falando das causas anteriores das aflições, item 10, capítulo 5. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto com lamentações, sem o que teria que recomeçar. Esse fechamento tem tudo a ver com aquela parte do estudo em que a gente falou da serenidade diante da dor, da resignação, são fundamentais. Isso aqui não é a gente aceitar a dor cegamente, é aceitar a dor com conhecimento, entendendo o papel educativo da dor na nossa trajetória de espírito imortal. Então, é muito importante ver como todos esses livros de Kardec se completam, né? Todos eles trazem uma informação que tem a ver com o outro, que se completa, não repete, se completa. Então, o conhecimento realmente é uma chave para que nós possamos fazer a nossa transformação. Isso mesmo. Então, já está na nossa hora, né? A gente conseguiu um texto profundo e seguindo aqui os conceitos doutrinários, a gente vê que a coisa flui mais do que se a gente ficasse aqui só trazendo raciocínio próprio, né? É bom, mas quando a gente traz o conteúdo doutrinário, é muito melhor ainda. Então, vamos para a nossa prece. Vou pedir a Amália para fazer, tá, Amália, por favor? Tá bom. E assim que eu terminar, eu vou sair, tá? Porque tem que ir para o CELD. Tá bom, querida. Então, vamos fazer a nossa prece.
um profundo sentimento de gratidão por mais essa oportunidade que tivemos, todos nós, todos nós que aqui reunidos hoje, nessa manhã, aprendendo essas lições de vida tão importante, necessária para o nosso autoconhecimento, para a verificação das nossas atitudes, tanto equivocadas, tão presunçosas em tantos momentos da nossa vida, tão desprezível às vezes com relação ao nosso relacionamento com o outro. Estamos aqui, querido Jesus, para te agradecer a vós, a Maria de Nazaré, aos espíritos amigos, Leon Denis, o Camilo, que veio através da dona Ivone trazer para nós todo esse relato. A todos, Senhor Jesus, estamos agradecendo e dizendo a todos, vamos nos autoestimular, vamos nos autoestimular mesmo para não esmorecermos, para prosseguirmos sempre na busca desse manancial de luz para as nossas vidas. Permita-nos assim, Jesus querido, Jesus amado, que possa ser em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, de Leon Denis, dos amigos espirituais que nos sustentam, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos encerrados os estudos desta manhã de quarta-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.